Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, ao vivo aqui diretamente das dependências da Rede Petrópolis de televisão. Lembrando que esse programa só existe graças ao movimento sindical, a união de 14 sindicatos que fazem com que a gente tenha, além de informações de qualidade para levar para você, também que custeie o produto em si, o programa Trabalhador em Foco. No programa de hoje a gente vai conversar com o seu José Maria, que é presidente do Sindicato da Construção Civil, dos Trabalhadores da Construção Civil. A gente vai falar um pouquinho sobre convenção, obras, fiscalização, tudo que tem a ver com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Afinal de contas, a gente fica vendo grandes obras aí e quer saber o que está acontecendo com esses trabalhadores. Então, fica com a gente que a gente volta rapidinho. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Estamos de volta e vamos dar início ao nosso bate-papo com o seu Zé Maria. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigada, seu Zé Maria. A gente ficou sabendo que teve convenção e que as respostas são até boas, né? Sim, a gente... Eu falo no microfone? Isso. A gente considera positiva as negociações nossas esse ano, porque a gente conseguiu manter o NPC acumulado da categoria da database, manter as cláusulas da convenção, né, que já existe há vários anos, né? Uma delas vale transporte gratuito, a sua idade para quem não falta, anuênio, e a convenção o piso salariais nosso eu considero um piso muito razoável, bom. Então a gente está contente de ter conseguido aí as negociações com o mobiliário e da construção civil, que é dois patronais, né, separado, mobiliário da construção civil. Certo. E a gente deu a sorte. O senhor falou alguns termos fazer. que talvez o nosso telespectador lá de casa não conheça muito bem, né? Que é 9,5% de reajuste. Sim. Esse ano. A inflação estava em quanto? A inflação a gente, quando vai negociar, a database, a gente espera sair o NPC acumulado. Da database, quando foi que saiu esse, que é até 30 de junho, o acumulado foi 9,50. 9,49 então, a gente não fechou. teve ganho real esse ano. Não conseguimos, devido da crise, né? Eu já conquistei ganhos reais para o mobiliário e para a construção civil vários anos. Certo. Desde a época eu estava de tesoureiro, depois para presidente, ajudei sempre nas negociações e infelizmente a gente, os sindicatos, está ficando difícil de conseguir ganhos reais com a crise que ronda no país. Mas num momento de crise em que está havendo cortes de empregos em muitas categorias, conseguir a inflação já é uma conquista. Sim, eu acho que é uma conquista, porque a gente, quando você fecha o acordo, a convenção, que não faz o acordo parcelado, igual o ano passado, que a gente teve que fazer parcelado em 2 vezes, né? A crise também já estava começando a rondar aí no país e Petrópolis estava houve muitas fiscalizações nas obras, e aí acabou que a gente não conseguiu fechar a convenção, teve que fechar em 2 vezes parcelado, mas esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu a fechar, né? Então, eu acho que para o trabalhador, mesmo sem o ganho real, mas a conquista dos direitos dele, o NPC acumulado, foi garantido, né? E manter as cláusulas. Né? Outra coisa interessante são esses 6% de assiduidade. Na prática, se o trabalhador não faltar nenhum dia, além de não perder o valor do dia, porque é assim que acontece, né? Às vezes o final de semana também, dependendo do tipo de falta, ele ainda ganha 6% a mais no salário? Sim, isso aí é uma cláusula que a gente conseguiu, ela tem 4 anos, né? Me parece 4 anos que está já na convenção, e a gente, para o trabalhador que não falta, ele tem uma vantagem no final do mês, que entra no contra-cheque dele mais 6% da sua idade. Então a gente acha que é uma conquista para o trabalhador e conseguir manter ela nova, todo ano é renovada na convenção, conseguir manter ela de novo
para que os trabalhadores que não faltam conquistar esse direito. É uma conquista e tanto, e acho que é bom para todo mundo, né? Porque quando um trabalhador de construção civil falta, e a gente entende que na construção civil um profissional depende muito do trabalho do outro, né? Todo mundo sai prejudicado, e aí na verdade, uma forma de beneficiar financeiramente e também estimular para diminuir a quantidade de faltas, né? É assim, o trabalhador hoje, devido da situação do país e o salário, o poder de compra dos trabalhadores que a gente vem perdendo, trabalhador nenhum ele quer faltar para não perder a sua idade dele, porque 100% para ele no salário dele ajuda muito ele para ajudar nas despesas de casa, né? Com certeza. Então a gente considera uma cláusula muito necessitada, muito bom para os trabalhadores. A gente começou o programa falando das coisas boas, ou seja, do reajuste que é igual ao INPC, dos 6%. A gente lembra sempre que o trabalhador sindicalizado na construção civil, ele tem o direito do Vale Transporte sem nenhum abatimento no salário, o que também é uma grande conquista do sindicato. Mas, de uma forma geral, a gente vem vendo notícias muito difíceis com relação à construção civil, né? Grandes demissões, a questão da serra. Como é que está isso para o nosso telespectador entender na visão e no ponto de vista do Sindicato dos Trabalhadores? Eu tenho um somatório aí das demissões, vou passar para você. Vamos lá. Está anotado aí, não sei se você viu aqui. Segura aqui, deixa eu pegar com já anotei aqui. Quando você falou nas demissões, a gente realmente, eu acho um número muito grande esse ano de demissões ainda, de demissões de janeiro até agosto agora, eu somei hoje lá, nós fizemos no sindicato 496 demissões da construção civil. Admissões vocês não conseguem ter controle, não né? consegue, porque as firmas, aliás, não mandam para a gente as demissões que houve na empresa, então dificulta muito para a gente saber. Mas 400 e poucos é um número muito grande. Esse 496 é da construção civil, eu acho um número muito, muito grande, porque você vê que a gente está em agosto ainda, né? Agora, a partir do mês passado para cá, começou a diminuir as demissões. Mas quando eu somei o somatório de janeiro, agora você viu que o volume é muito alto. São quase 500 famílias. Exatamente, né? E em contrapartida, nós temos também as demissões do mobiliário, que acumulou aqui até agosto um número bem menor que a da construção civil, 121 demissões. Certo, que deve ser um número mais ou menos normal. O mobiliário tem vezes que é 15 demissões, vezes que faz, né? Das rescisões, tem mês que faz 10, faz 7, 8, então é um número bem estável ainda no mobiliário. Petrópolis, especificamente, tinha um quantitativo grande de profissionais trabalhando nas obras da Serra, que é o que a gente fala que é o sindicato... que é a pesada, né? Que é a obra pesada. A obra da pesada é o seguinte, conforme eu te falei, a gente, cada sindicato do estado do Rio fecha com o Sinicom na database, porque a nossa database ela vai longe, ela é Petrópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Sapucaia. Certo. A 393 de Paraíba do Sul, de Vassouras, aliás, a terra de divisa de Além Paraíba é nossa, é o pessoal que trabalha naquela rodovia ali, eles conquistaram esse aumento 9,5, o ticket de alimentação que era 270 foi para R$300, já estão recebendo esses valores que estão sendo demitidos, tudo na rescisão, o acordo já está no Ministério para homologar, então é uma conquista muito grande para os trabalhadores da pesada também, já os trabalhadores da Serra não foi convenção, naquele problema que fez a greve, o Sindicato de Caxias fez a greve, aí todo mundo parou e aí o acordo, me parece, foi fechado em 10% com o consórcio. Mas o consórcio não fechou separado comigo, fechou lá direto com o Caxias, mas depois que fechou o acordo, aí veio aquela, não sei se é por causa da greve ou se é a crise mesmo que ia demitir. Só sei que a informação me parece 310 trabalhadores que foram demitidos e hoje os trabalhadores estão aí, perderam uma conquista grande, um salário bom, mais alto que o nosso da Leve, né? E então me parece também a informação que vão receber as suas verbas rescisórias parcelar em 6 vezes cada trabalhador. Nossa, tem que entrar parcelar com a ação na justiça. de um dia para o outro, você perde o emprego, Exatamente, ainda vai parcelar
seus direitos em 6 vezes, ou seja, é muito difícil. Fica muito difícil para o trabalhador, né? Sem o emprego ainda receber parcelado. Né? O Sindicato de Petrópolis foi procurado por alguma parcela desses profissionais que foram demitidos do consórcio da Concer? Não, apareceu lá no nosso sindicato até hoje 2 trabalhadores que eles queriam entrar por aqui, que moram aqui, mas não é só eles, mora muito mais trabalhadores, mas me parece lá que eles iam entrar com ação coletiva no sindicato lá de Caxias para receber as verbas rescisórias parceladas em 6 vezes, a maioria ia entrar com a ação coletiva. Certo. Lá no nosso já apareceu 2 que queriam entrar, eu falei, o advogado está aqui para prestar assistência. Qualquer um que seja trabalhador, sócio ou não, pode ir ao sindicato, nós estamos lá para prestar assistência para o trabalhador. Essa hora é a hora que a gente tem que defender o trabalhador, mesmo ele não sendo sócio do sindicato, mas o sindicato, por obrigação, tem que defender ele. Então, eu falei que o jurídico nosso está ali para dar toda a atenção para os trabalhadores que quiserem procurar o nosso sindicato. Isso é muito bom de ouvir, né? A gente sabe que o sindicato só existe, só consegue pagar suas próprias contas com a participação do trabalhador, ou seja, com aquela taxa que ele... a taxa social lá do A taxa acordo, social, mas mais 1,5%, importante do que isso é ouvir que o Sindicato da Construção Civil quer mesmo ajudar o trabalhador, né? Que na verdade, é igual eu te falei, o pessoal da Andrade Almeida, que a obra está parada, que a fiscalização foi lá, porque teve que parar a obra que estava muito precário lá, segurança, NR18, né, segurança no trabalho. Então, a obra foi embargada, está parada e os trabalhadores já foram ao sindicato, não é nem, a maioria deles era empreiteiro lá dentro sem carteira assinada, mas nós já estamos prestando assistência aos trabalhadores lá, juridicamente, para poder defender os direitos deles. Senão eles não vão receber nada, já com um advogado entrando no processo já fica difícil, né? E se a gente não ajudar o trabalhador essa hora, fica pior ainda, quem perde mais é eles, né? É um dever nosso fazer isso. Com certeza. A gente vai fazer um breve intervalo e volta no próximo bloco falando de uma questão muito interessante, que a gente estava conversando antes do programa começar, que é o seguinte: grande parte desses trabalhadores estão sendo quase que obrigados a criar o MEI, aquele microempreendedor individual. A gente volta no próximo bloco conversando um pouquinho sobre isso. Fica com a gente. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, proporciona suporte aos pacientes antes, durante e após o tratamento de câncer. Através da Casa de Apoio, oferece hospedagem, alimentação, atividades de lazer e amparo emocional. Ajude doando para o bazar, sendo voluntário, atendendo o nosso telemarketing ativo e depositando qualquer quantia na conta da APPO. Faça-nos uma visita, conheça o projeto e ajude a dar mais qualidade de vida aos pacientes. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade à nossa conversa com o senhor José Maria, que é presidente do Sindicato da Construção Civil. A gente estava conversando, senhor José Maria, sobre fiscalização e uma das questões que a gente sempre comenta com relação à construção civil é da falta de carteira assinada de uma parcela considerável dos profissionais que estão trabalhando nas obras de grande porte. O governo federal criou uma ferramenta que, pessoalmente, eu acho muito boa, que é o microempreendedor individual, que tirou da marginalidade, digamos assim, né, todo aquele profissional pequeno, desde o pipoqueiro, até o meu caso, enquanto jornalista, que tenho o meu microempreendedor individual e hoje presto serviço para o sindicato. Mas nas obras a situação não é assim tão fácil, né? O microempreendedor individual vem na tentativa de grandes empresários de não assinarem a carteira. É isso que o senhor está percebendo?
Exatamente. O momento desse documento que eles podem fazer aí do microempreendedor, né? A gente tem encontrado trabalhador nas obras que estão sendo terceirizados para outro que forma esse documento dele, faz o e-mail, e chega lá, ele só pode assinar a carteira de um trabalhador, só que ele não assina nem daquele, ainda leva 4, 5, 6, 7, 8 com ele. E aí os trabalhadores estão sendo ali explorados nas grandes obras. Você tem um exemplo ali na Andrade de Almeida mesmo, todos que estavam ali, só tinha 4 ou 5 assinados pela Andrade de Almeida. O resto tudo terceirizado, e os caras que têm documento de um e-mail, mas tinha lá 10 trabalhadores com um daqueles, vamos dizer, e nenhum deles tem carteira assinada. Então é um meio que na construção civil nós estamos denunciando, e a fiscalização já pegou lá naquele condomínio da João Forte, próximo à Nogueira, e barrou eles lá para não continuasse na obra, tirou eles de lá, porque era muita exploração. Por entanto, até a obra está até parada no momento. Tirou a Cracon de lá também agora, e a João Forte me parece que vai retornar a obra agora em setembro. Vai retornar novamente lá, não sei se é empreiteiro terceirizado ou se eles mesmo vão tocar a obra. Então, a consequência de tantos empreiteiros nas grandes obras que nós temos é isso aí, vem para explorar os trabalhadores, não para ajudar. Porque o cara faz o e-mail dele, mas ele sozinho não quer trabalhar, ele quer pegar uma empreitada lá dentro da tarefa, mas quer levar 4, 5 com ele. E aí, na hora, ele não tem dinheiro para pagar nem o trabalhador, e depende da firma que é a Solidária, no caso dessa unidade de Almeida, para pagar o dinheiro dos trabalhadores e o dele. E aí a firma não paga ninguém e ele também não tem dinheiro para pagar ninguém. É o que vem acontecendo. O que a gente percebe, então, com isso, é que grandes empresas na área de empreiteiras, né, elas estão se apropriando de um projeto muito bem criado, que é o microempreendedor individual, para marginalizar e não para ajudar o trabalhador da construção civil, né? Exatamente, porque esse documento, o e-mail que microempreendedor, esse não era para ter... fornecer para quem vai trabalhar em obra, nas grandes obras, isso aí é uma coisa, o cara monta uma coisa, aí sim, ele tem um e-mail dele para ele fazer, montar uma loja, uma coisa qualquer. Agora, trabalhar na obra, que corre o risco de acidente de trabalho, na alvenaria, né, de uma obra, e o cara faz o e-mail dele, chega lá, a principal não fiscaliza, aí ele entra lá com um monte sem carteira assinada. E está ali se aponderando disso, né? A gente acha... Vamos continuar batendo, igual eu te falei na fazenda Mandevi, que nós pegamos 12 lá, sistemas trabalhando com e-mail, que nós vamos bater lá com eles, denunciar para que esse trabalhador tire ele de lá e assine a carteira, ou tira e não deixa trabalhar mais no momento. Então a instrução é também para que o trabalhador da construção civil queira seus direitos de carteira assinada e não aceite a situação sempre da questão do microempreendedor individual, né? Exatamente. Nós tivemos na reunião da Comissão de Emprego, e aquele que é responsável lá na Secretaria de Fazenda já está também fiscalizando lá dentro, porque tem alguns que chegam lá para fazer o seu e-mail e já estão barrando, não estão nem fazendo, porque eles sabem que o cara já está fazendo para tentar explorar dos outros através daquilo, né? Então, eu também já falei para eles, para fiscalizar bem, na construção civil, estão massacrando os trabalhadores com esse sistema, e nós não queremos isso, nós queremos o trabalhador registrado, com seus direitos garantidos, né, na NR 18, e a carteira assinada, que é o principal, a primeira coisa que tem que ver na obra é a assinatura de carteira do trabalhador. Se não tem, para nós a gente fica já chateado e a gente quer fiscalizar e ajudar a derrubar para ver que tira todo mundo dentro da obra, mas não trabalhar desse sistema. Sim. Né? Agora, uma questão importante é o seguinte: o nosso telespectador de casa, além, claro, do trabalhador da construção civil, é também o cidadão comum que assiste a gente. Se, por exemplo, eu, Carla, vou fazer um banheiro lá na minha casa, vou ter que trocar um azulejo, caiu alguma coisa, uma goteira, que por sinal está lá em casa, está cheio de goteira, porque eu também estou fazendo uma obrinha. Como é que o senhor, enquanto presidente do sindicato que cuida dos direitos dos trabalhadores da construção civil, sugeriria para o nosso telespectador que precisa fazer uma obrinha de pequeno porte? Fazer um banheiro, fazer uma reforminha, trocar o azulejo, alguma coisa básica. Como é que ele deve lidar com isso, já que esse prazo é pequeno, é diferente, não é uma obra propriamente dito de grande empreiteira? Eu mesmo, igual eu te falei, eu já fiz a minha reforma lá em casa, quando eu comprei a casa, né? Eu uso muito quando eu vou fazer isso, eu chamo a pessoa, a gente faz um contato com aquele trabalhador, se ele for aposentado já, ele não precisa de pagar NBE, mas se ele não for aposentado, a gente sempre pede ele para ver se ele tem
o e-mail dele, para trabalhar sozinho também, não gosta que leva ninguém não, porque aí já está prejudicando o outro trabalhador. Então a gente tem que tomar muitos cuidados, porque numa reforma dessa, se o trabalhador cai lá no andame lá e se acidenta, a gente que é responsável pela vida dele, né, que está trabalhando na casa da gente. Então a gente tem que dar o exemplo primeiro para todos ver que a gente dá o exemplo de casa. Mas funciona muito bem fazer um contrato e dar o trabalhador de empreitada. Ele sozinho vai lá, faz aquela tarefa de 1 mês, 15 dias, ou 1 mês até 2, mas aí não está prejudicando o trabalhador. Aí nesse caso, sim, a utilização do microempreendedor individual é adequada e não infringe as regras de trabalho da construção civil. Sim, aí eu sempre falo, se ele pegar, tem o documento, mas ele pegar para fazer o trabalho, igual lá em casa fez, o trabalhador foi, pegou, fez sozinho, não levou ninguém com ele para explorar de ninguém sem carteira assinada. Certo. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados, é isso, que se você dá o serviço para o cara e ele leva 4, 5 com ele, você já vai saber que ele está levando aqui tudo lá para lá sem carteira assinada, e aqui pode dar problema até para a gente. Futuramente depois, porque aqueles que trabalham lá para ele, depois vem reclamar na justiça contra o patrão, né, que é o dono do patrimônio lá, que então, tem que pagar depois. Se a gente contratasse o nosso dono telespectador, o né? dono do imóvel, contratar uma pessoa e para poder fazer qualquer que seja o tipo de obra, e ele levar vários acompanhantes, esse que está sendo prejudicado pelo primeiro, né, que a gente contratou, ele pode requerer direitos para o dono do imóvel. Pode, sim. Ele pode entrar com a ação na justiça aí e acaba dando problema para a gente, que é o dono do imóvel, né, proprietário chamado, e é perigoso depois que pode Então, mesmo na reforma da cozinha e do banheiro, é sempre importante que a gente pense nos direitos de todos esses trabalhadores, até mesmo para evitar problemas futuros, né? Sim, sim. Eu acho que a melhor forma é fazer um contrato ali daquele serviço prestado que ele vai fazer para você, verificar se realmente ele tem o documento de um e-mail dele, né? Ou se ele paga o carnê de autonomia para ele estar protegido ali, né? Da Previdência. E não deixar que ele traz mais gente trabalhar com ele. Sempre firmo isso. Maravilha. Aí é que eles trazem atrás, é que vem para explorar dos outros e depois acaba dando problema para a gente, sendo proprietário da obra, e é um direito que o trabalhador tem até de reclamar mesmo, porque por isso que tem a gente não deve deixar. Direitos, com certeza. Ninguém é contra os direitos dos trabalhadores. Sempre briguei na luta, estou no sindicato, é o terceiro, fiquei 3 mandatos de tesoureiro, estou o 4º de presidente. E fui reeleito agora, recentemente, novamente, mais um mandato. A nossa luta é sempre estar batendo nas obras aí, sobre a segurança no trabalho, a NR18, né? Defendendo os direitos dos trabalhadores. Nós não queremos que o trabalhador está andando sem cinto de segurança aí, que caia e perde a sua vida. Com certeza. E muitas empresas... Nenhum salário vale o valor da vida, não né? vale o valor da vida. Eu Exato. lembro numa obra que estava na reforma do Liceu, uns 5, 6 anos atrás, o trabalhador caiu de uma altura de 2 metros, bateu a cabeça no cimento e quando você tem 17 dias, e veio a falecer. Nós fomos lá. Que é uma altura baixa, né? Eu considero uma altura baixa, que ninguém achava que teria... É como se fosse uma escada, né? Cada escada. Lá na Itaipava, lá, tinha uma sacada no condomínio que fizeram lá, a Vima do Rio, Performance, me parece, na época, e que o trabalhador, na hora do almoço, ele botou um banquinho na sacada para subir lá, que estava arrematando lá, não tinha proteção. O trabalhador desequilibrou do banquinho, bateu a altura de 4 metros na terra e veio a falecer também. Fiscalização nós denunciamos, fiscalização do Ministério esteve lá, e a gente já tinha pedido que era para fazer andame em todo o setor, para dar segurança ao trabalhador, não fizeram, e é onde veio esse trabalhador a perder a vida. Depois a fiscalização teve lá que eles foram fazer. Então, de uma forma geral, é uma das questões mais relevantes que se pensa com relação ao Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, né? A gente está falando de materiais pesados, a gente está falando de alturas, é muito importante. Eu tive num curso em Brasília, e segundo os dados do Ministério do Trabalho, o advogado lá comentando num bate-papo com a gente, o que mais mata no país é o acidente de trabalho na construção civil. É acidente em queda, né? Se você está num andame de altura de 20 metros aí, sei lá, dependendo, e você cai de lá, 99% é morte, é fatal, né? Então, o que mais mata no país é o acidente em queda, às vezes, na construção civil no geral. Então, a gente está sempre tentando amenizar esses problemas, toda obra que a gente chega. Amanhã mesmo eu já vou numa outra aí fiscalizar, que já fizeram denúncia, que estão trabalhando sem segurança no trabalho, sem equipamento. A gente vai,
faz esse trabalho nosso, que a gente tem que estar sempre vigiando. Porque acima não gosta muito de defender, às vezes, os direitos do trabalhador e a segurança do trabalhador. Eles querem que o serviço anda, mas também não quer proteger. E nós não queremos isso. A gente pode, o sindicato, ser ruim, mas para o patrão, mas a gente tem que fazer. Se o sindicato trabalhador, nós estamos aí para defender o trabalhador. Com certeza. A gente não pode se omitir, né, sendo do sindicato da categoria. César Maria, nosso tempo acabou. É uma tristeza, a gente estava conversando e tenho certeza que conseguimos levar informações importantes para o nosso telespectador. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana. Queria agradecer especialmente a Riluz, que me veste agora, e a Adriana Amorim Acessórios, que agora eu vou ficar mais bonitinha para você aí de casa com acessórios da Adriana, que está cuidando de mim. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, César Maria, pela participação. Obrigado e a gente volta na próxima semana. Um abraço grande e até lá.